Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos agora caminhando para a segunda metade do livro Erros e Acertos de 40 Mulheres da Bíblia. E o tema de hoje, capítulo 21, uma mulher estéril, mas muito amada pelo marido. Você encontra essa história no capítulo 1 de 1 Samuel, em sua Bíblia. Hoje vamos conhecer a história de Ana. Ela tinha um marido extremamente apaixonado por ela, mas a outra mulher dele lhe deu filhos e filhas. Ana, porém, era estéril. Isso foi motivo de muita chacota. Sua rival a provocava continuamente e era sempre por ocasião em que Ana ia anualmente à casa do Senhor. Imagine para Ana aquele momento que deveria ser tão abençoado tornava-se atormentador. Por isso ela não comia e chorava muito. Seu esposo se redobrava em afirmar-lhe seu amor por ela, mas não conseguia lhe tirar daquela aflição. Ana precisava ser socorrida por Deus e não pelo amor de seu marido. Ela estava incomodada com as provocações de Penina e não com a ausência de filhos. Naquele ano, Ana decidiu levantar-se e expor sua amargura acumulada diante de Deus. Ela chorava compulsivamente e orava a Deus. Naquele instante, ela fez um voto que, se Deus lhe desse um filho, ela o entregaria a Deus, dedicando-o por inteiro. Ana foi vista pelo sacerdote Eli como uma mulher embriagada. Mas ela respondeu a ele que apenas estava derramando sua alma angustiada diante do Senhor. Ela se defendeu, dizendo que estava orando porque estava extremamente angustiada e triste. Após se explicar ao profeta, ele se despede dela, declarando a seguinte sentença: que Deus conceda o que você lhe pede. Ele não sabia o que a afligia, mas deu uma palavra de ânimo e fé. Após aquele dia, Eucana teve relações com Ana e a Bíblia diz que Deus se lembrou dela. Então ela engravidou e deu à luz Samuel. Nunca mais Ana sofreria vergonha. No ano seguinte, ela foi para adorar em Siló com o filho nos braços, mas em nenhum momento esqueceu o seu voto. Depois de desmamá-lo, Ana o entregou ao templo, no templo. Ele passou a morar ali com o sacerdote Eli. Após esse ato extremo de adoração, Ana compôs um cântico lindíssimo que está registrado em 1 Samuel 2, de 1 a 10. Vale a pena ler. Ana via Samuel uma vez ao ano e levava-lhe uma túnica. Ele abençoou o casal e dizendo: o Senhor dê a Eucana filhos de Ana no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Incrível que Ana estava satisfeita com Samuel. Sua vergonha havia sido encoberta perante sua rival, mas Deus a abençoou além do que seu coração pediu. Ela teve 3 filhos e 2 filhas. Não é maravilhoso orar a este Deus que por nós faz além? Quem foi Samuel, o único na história de Israel a ser ao mesmo tempo sacerdote, profeta e juiz? Um homem que desde a sua tenra infância ouvia a voz de Deus. Que privilégio para Ana poder ver o fruto do seu voto sendo bênção para toda a nação de Israel. Vamos olhar para nós agora. O que nos incomoda? O que nos afronta? Tudo isso só pode ser resolvido perante o Senhor. Nada irá sanar nossas angústias mais profundas, nem mesmo nosso esposo, nosso trabalho, nossos filhos, nossas posses, nada. Existem angústias que ultrapassam todas as coisas que possamos ter ou pessoas com quem possamos contar. Para Ana, as provocações de Penina haviam chegado no limite. Ana recorreu a Deus e derramou toda a sua angústia. Não se importou em ser mal interpretada pelo sacerdote. Não se importou em fazer um voto que tiraria de suas mãos o filho pelo qual tanto orou. Ana queria ser saciada por Deus, pela sua fidelidade e poder. Isso já seria o bastante, e realmente foi. Por causa disso, Deus a agraciou com outros 5 filhos. Que maravilha! Quando pedimos algo a Deus e temos o cuidado de não idolatrar o que Ele nos dá, Ele transborda sobre nós. Muitas vezes pedimos uma casa e ao recebermos passamos a endeusá-la. Pedimos um marido, um filho, um emprego, enfim, e nem percebemos quando colocamos os presentes que Deus nos dá no lugar que deveria ser somente dele. Ana soube pedir e soube administrar quando recebeu a bênção. Por isso, ela recebeu além do que pediu. Muitas vezes choramos diante de Deus, clamamos por coisas que no futuro passam a ser pedra de tropeço em nossa vida com Deus. Devemos saber clamar, mas também saber consagrar a Deus quando Ele nos responder, quando Ele fizer o que lhe pedimos com tanta fé e humildade. Você conhece pessoas que mudaram para pior depois que receberam o que tanto pediram? Elas não consagraram a resposta ao Deus que lhes respondeu.
Que eu e você saibamos entregar os nossos Samuéis, aquilo que pedimos a Deus e tão bondosamente recebemos de suas mãos. Que como Ana tenhamos nossa alma aliviada por sermos lembradas por Deus e não por causa do que Ele pode nos dar. Vamos orar? Deus eterno, eu te louvo porque tu te importas com aquilo que nos afronta e nos incomoda. Eu te peço que venhamos a clamar a ti pelo teu milagre em nossas vidas, que nos tira dessa condição de humilhadas, diminuídas e nos livra de nossas angústias mais profundas. Mas também te peço que nos capacites a cumprir nossos votos, que consagremos as respostas a ti. Sei que tu fazes além, mas muitas vezes nos apegamos à bênção de tal maneira que ela se torna maldição. Ana alegrou-se em ser contemplada pela tua fidelidade e a alma dela foi plenamente saciada por ti. Que este também seja o desejo sincero do nosso coração. Creio que tu farás além. Tu nos darás não só alívio para a nossa alma, mas muita alegria para a nossa vida. Uma alegria que tem como fonte as tuas respostas, as tuas promessas, a tua fidelidade. Ensina-nos a clamarmos a ti e a permanecermos em ti quando as respostas chegam. Que não percamos o foco daquilo que lhe prometemos quando ainda era apenas uma súplica desesperada. Que cumpramos os nossos votos contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Perguntas para reflexão ou discussão em grupo. 1. Você consegue identificar o que deixa sua alma aflita? Explique sua resposta. 2. Você já entregou sua aflição para Deus? 3. O que você tem feito com as respostas de oração? Elas têm glorificado a Deus ou lhe afastado dele? 4. Você costuma fazer votos a Deus? A Bíblia diz que é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Você tem cumprido os seus votos? 5. Em que você foi mais desafiada no conteúdo deste capítulo? 6. Há algo novo que você descobriu após a leitura deste capítulo? O que lhe chamou mais a atenção? 7. Sozinho ou em grupo, ore pedindo que Deus faça as mudanças que Ele deseja fazer em você. Amém? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Espero que você tenha gostado desse capítulo, dessa reflexão, que Deus tenha falado assim muito profundamente com você. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal, convide outras pessoas para se inscreverem no canal para receberem esse conteúdo, se você acha que elas vão gostar do conteúdo, tá bom? Muito obrigada e até o próximo capítulo.